Olá, graça e paz, tudo bem? Edmilson Silveira aqui. A mensagem de hoje é sobre a maravilhosa graça de Deus. Na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 4, dos versos 3 ao 5, a palavra de Deus diz: que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Tito, capítulo 2, versos do 11 ao 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. João, capítulo 4, versos 10. Na cruz, Jesus tomou o nosso pecado sobre si. Ele pagou o preço pelo nosso pecado e tornou-se nosso substituto na cruz. A justiça de Deus foi satisfeita e seu amor cumprido. Então Jesus disse: está consumado, e inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Nos versos 4 e 5 de Romanos, falam de dois tipos de trabalhadores, na verdade, dois princípios de vida. O primeiro trabalhador, no verso 4, que recebe o salário, não é considerado como favor, mas como dívida. A Bíblia chama esse trabalhador de lei. O segundo trabalhador, no verso 5, que confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça, a Bíblia chama esse trabalhador de graça. Esses dois princípios de vida são realidade na vida de muitas pessoas, é o modo de vida de muitos irmãos. O que é lei? O que é graça? Os conceitos teológicos desde a reforma de lei e graça são: lei é o favor merecido, graça, o favor imerecido. Essa distinção de lei e graça são fundamentais para entendermos e compreendermos os dois tipos de trabalhadores em Romanos. Essa revelação é imprescindível em nosso caminhar com Jesus Cristo. Se lei é favor merecido, significa relacionar com Deus com base no merecimento. Se eu orei, se eu jejuei, eu fiz a minha parte, Deus vai fazer. Se você vive pela lei, sempre viverá nesse princípio de vida, do merecimento, onde Deus se torna devedor de você, porque você fez, você realizou. Agora Deus é obrigado a fazer. Viver no merecimento é viver na lei, é viver no Velho Testamento. Pare de tentar encontrar em si mesmo algum merecimento, virtude ou mérito. Pare de se apresentar diante de Deus e receber a bênção. Você não é justo porque obedece, mas porque você crê na obra consumada de Jesus na cruz. Quando você tenta merecer a bênção de Deus, você sai da posição de justo. Somos justos porque recebemos a justiça de Cristo. Em Gálatas 2, 21 diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Crer corretamente é a chave para desfrutarmos das bênçãos por meio da obra de Cristo no Calvário. Deus não deve nada a ninguém. Éramos inimigos de Deus, destinados ao inferno. Deus é santo e perfeitamente justo. Ele é absolutamente puro e isento de pecado. O seu próprio ser é resplendor de pureza, da verdade, da justiça, da retidão, da bondade e de toda a perfeição moral. Sua santidade inclui também sua dedicação à realização dos seus propósitos e planos. No dia em que Deus julgar todos os homens de acordo com as suas obras, até mesmo os condenados inclinarão as suas cabeças e declararão que Deus é justo. A sua vida é o retrato do nível de revelação da graça de Deus. As bênçãos, o favor imerecido de Deus são para aqueles que não merecem nada. Assim como na salvação, viver na graça, no favor imerecido de Deus, é somente crer na obra consumada de Jesus no Calvário. Como a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto,
Assim como você recebeu Jesus Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. A salvação é a maior bênção, não há bênção maior que ser salvo do inferno. Todas as outras bênçãos, curas, milagres, libertação e prosperidade, estão disponíveis, inclusive inteiramente de graça. É somente crer. Como posso viver a graça? Em primeiro lugar, é imprescindível e é fundamental crer nessa verdade extraordinária em Romanos. Aquele que não trabalha, mas que confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Jesus veio, cumpriu todas as condições e exigências. O sacrifício do Filho foi todo suficiente para pagar a nossa dívida de pecado. O Filho cumpriu toda a obra. O Filho obedeceu do início ao fim. Você entra na obra do Filho. A obra não é sua. Você recebe a bênção que é de Jesus. E qual é o grande impedimento? Ainda nós queremos de alguma forma mostrar para Deus que temos algum merecimento. E todas as vezes que você quer viver no merecimento, você está vivendo no Velho Testamento, na lei. O resultado é sempre medo, acusação, condenação e culpa. O nome do diabo é Satanás, que significa acusador. Somente quando você aceita a acusação ou condenação, você entra debaixo do poder da morte. O Novo Testamento declara que o justo viverá pela fé. Quando vivemos pela fé, no favor imerecido de Deus, nós somos resgatados da maldição da lei. Aqueles que vivem com base em seus merecimentos e andam confiados em seu esforço próprio e na sua justiça própria, inevitavelmente ainda sofrem debaixo da maldição da lei, miséria, enfermidade, condenação e morte, mesmo sendo salvos. Por tudo isso, você precisa crer na obra de Cristo na cruz. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, a palavra do Senhor diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós somos justiça de Deus em Cristo. A maior expressão do amor de Deus é nos fazer filhos. A graça não é uma bênção especial. A graça de Deus é uma pessoa. A graça é o próprio Senhor Jesus dando a nós como vida. Em Jesus, tudo que precisamos, que é necessário e suficiente para a nossa salvação, para a nossa vida, para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar, está em Cristo. Quando transmitimos graça, o pecado perde espaço, pois ele não tem domínio onde há graça. Quando transmitimos graça, há um ambiente de justiça, paz e alegria no Espírito. Em Jesus, nós somos filhos, adotados, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e o seu amém. Contribua com a proclamação do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família com muita graça. Um forte abraço, um beijo no coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.